Oi, gente, boa noite. Né? Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Eu sou a Márcia Demésio. Estou nessa turma aí da Verônica desde a primeira turma do Realize. Participo do Clube de Realize também desde o início. E para mim, assim, participar, né, estar, né, nesse ciclo de palestras foi assim, eu considero assim uma honra, né? Porque a gente tem uma comunidade muito legal, muito produtiva, muito irmã, muito empática, né? E eu ter, né, estar tendo essa oportunidade hoje de falar um pouquinho para vocês, assim, para mim é uma grande experiência. E eu espero que vocês gostem. Eu preparei aqui uma coisa bem legal para vocês. Antes de começar, eu gostaria só de pedir para as pessoas fecharem o áudio, né, para a gente não ter nenhum ruído na nossa comunicação. E, e antes de compartilhar minha tela, de começar, eu gostaria que vocês, no chat, colocassem o nome, da onde vocês são e dissessem o que vocês fazem em uma frase. Faz de conta que vocês estão escrevendo um Twitter. O que vocês fazem em uma frase? Aí você coloca, meu nome é tal, sou de tal lugar, e mostra, coloca o que, escreve o que faz, numa frase como se fosse um Twitter, no máximo 140 caracteres. A Silvinha e Verônica já responderam. Eli. Ai, ficou todo mundo calado, né? Vamos lá, galera. A gente está lendo aqui, muito Eu interessante. esqueci, eu esqueci de botar uma musiquinha, assim, pra gente, né, Verônica? Com Elvis Presley, enquanto o pessoal Pois pensa, não é, fica, a gente não podia ter fica falado também, desesperado. né? Oi? A gente podia ter falado aqui na câmera também, no áudio. Mas, enfim, faz parte do exercício. É que como a gente desligou o microfone, a gente ficou quietinho. Verdade. Mas é bom escrever. É bom escrever. Falta mais alguém? Cleiton, Vândia, Lili, Verônica, Silvinha, Fábio, Vera, Maria Carolina. Eu acho que foi todo mundo, né? Tem mais alguém? Regiane, cadê você? Chegou alguém depois que não ouviu o que eu pedi para fazer? Pode abrir o som, o áudio, se alguém chegou depois e não está entendendo muito. Chegou não, Silvinho? Chegou não, Márcia? Regina, a gente não se conhece ainda. Muito prazer. Baiana, né? Que legal. Foi todo mundo? Acho que foi, né? Regina é do clube também. Ah, legal. Seja bem-vinda. Só falta o Fábio, hein, no clube. Saturnino Júnior. Legal. Acho que foi todo mundo, né? Regiane. Vamos lá, gente. Eu vou. A Regiane falando que está pulando aqui. Bem, gente, vocês acabaram de fazer um High Concept Pitch,
que é o pitch que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Mas é um exercício legal para vocês já começarem a pensar, né, quando alguém perguntar para você o que você faz, né? Como a Verônica falou, é uma coisa que a gente tem que ter na ponta da língua, né? Porque imagina você ficar enrolando, buscando as palavras para explicar o que você faz, e aí de repente a pessoa não entende direito, e aí você, né, tem gente que fala, depois eu te explico melhor. Então, na verdade, é uma coisa que você tem que ter na ponta da língua. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Está todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Bem, na verdade, eu não vou. Existem vários tipos de pitch, né? Inclusive os pitches de 5 minutos. Mas existem vários tipos, e, na verdade, essa coisa do fazer o pitch é, é mais difícil do que a gente imagina, porque é muito difícil você ser sucinto, você conseguir ser sucinto, claro e objetivo, né? Quando você tem um tempo bem menor do que você teria numa apresentação normal, né? Então, vamos lá. Vocês já responderam, né, o que eu pedi antes, né, para responder em uma frase curta o que vocês fazem. Mas, na verdade, quando eu perguntei isso, é importante que você fale do seu negócio ou em que você trabalha, porque o pitch, na verdade, ele foi popularizado, né, com as startups, mas, na verdade, até para uma entrevista de emprego, você pode usar um pitch. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista por vídeo ou se você vai gravar um vídeo, né, é importante você também ter essa coisa da clareza, objetividade e ser sucinto para não virar aquela coisa prolixa, né? E quando você está, às vezes, numa reunião de network, ou você está num ambiente onde as pessoas estão ali conversando, e a pessoa pergunta, o que você faz? Né? Então, é importante você dizer exatamente o que você faz de forma muito clara, né? Eu vi que as pessoas escreveram aqui, eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo. É ótimo, né? Você falar isso para os amigos, num momento muito informal, né? Mas normalmente num ambiente em que você esteja ali de alguma forma, conversando, conhecendo pessoas novas, que você tem interesse que essas pessoas saibam o que você faça, é importante você ter essa apresentação de uma forma estruturada, por mais que ela esteja numa frase ou no máximo em 140 caracteres. Tá? Então, é importante, dependendo, você se ligar no ambiente em que você vai estar dizendo o que você faz, né? E o pitch, ele tem que ser tão claro e tão objetivo, né, de uma forma que até a sua avó, sei lá, idosa, velhinha, possa alguém perguntar o que a sua neta faz, até ela vai saber explicar o que você faz de tão claro e objetivo e simples, né, que é o seu pitch, o seu conceito, no caso desse pitch aí que nós fizemos, que é em cima do conceito. Eu vou explicar um pouco melhor depois. Então, vamos lá. Né? O pitch é uma apresentação... Espera aí. É uma apresentação clara e objetiva dos principais pontos do seu negócio, com a intenção de despertar interesse no espectador. Né? Despertar interesse em quê? Em ele querer te ouvir mais, conhecer mais sobre o que você faz, aprofundar mais o teu trabalho, sobre o teu trabalho. Então, o pitch, você tem que causar
né, em quem está te ouvindo, é esse interesse, esse engajamento para que ele queira saber melhor, né? E normalmente, por exemplo, quando você está se apresentando diante de uma banca, né, para buscar ou num concurso de pitch, ou numa banca cheia de investidores e você está ali apresentando seu negócio, a ideia é que o cara, né, goste do que você está falando, goste do seu pitch e depois marque uma reunião para conhecer melhor o seu trabalho. Eu estou falando aqui de trabalho, de banca de apresentação, mas repetindo, né, o pitch não necessariamente é só para quem vai apresentar um negócio, né? O pitch ele é para quem precisa dizer o que faz, tá? De forma clara e objetiva. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo com vocês. Só um minuto. Essas coisas da tecnologia, às vezes, confundem a gente. Vamos lá. De novo. Só um minuto, pessoal. Desculpa aí que a gente ensaia, treina, mas às vezes as coisas complicam um pouquinho. Vamos lá. Precisa de ajuda, Márcia? Não, é só... Deixa eu aumentar aqui. Eu vou compartilhar de novo. Que isso? É o Saturnino. O Saturnino está compartilhando a tela dele, eu acho. Ó, eu estou visualizando a tela de Saturnino. Espera aí. Vamos lá. Saturnino, para com isso aí. Como é que a gente faz para voltar para Márcia? Saturnino. Eu acho que tu pode fechar a câmera dele, né? Se aparecer de novo, vamos ver. Eu não consegui, tipo, fechar o compartilhamento da tela dele, que eu fiquei procurando porque nunca tinha acontecido comigo, mas foi sem querer aí. Ainda bem que estamos todos entre amigos, né? Imagina. Não, agora foi, gente. Eu vou passar um vídeo rapidinho, que inclusive é muito engraçado. Prestem atenção, galera. You know, for kids. It has economy, simplicity, low production cost, potential for mass appeal, and all that spells out great profitability. I had the boys down at R&D throw together this little prototype so that our discussion here could have some focus, and to give you gentlemen of the board a first-hand look at just how exciting this gizmo is. It's fun, it's healthy, it's good exercise, the kids will just love it, and we put a little sand inside to make the experience more pleasant. But the great part is we don't have to charge an arm and a leg. Todo mundo viu? Sim. Esse vídeo é de um filme, é uma cena de um filme chamado A Roda da Fortuna. É um filme dos irmãos Coen, aliás, foi um grande fracasso de bilheteria dos irmãos Coen, e com o Tim Robbins e o Paul Newman. Eu não mostrei, senão ia ficar um pouco longo, mas, na verdade, resguardando, né, as devidas proporções, mas isso é um pitch perfeito, porque o cara, ele mostra o produto, né, o produto que ele está vendendo, que ele quer apresentar. Na verdade, ele está apresentando para os acionistas da empresa. Então, ele já entra mostrando o produto, como que o produto funciona, começa falando qual é o público-alvo, que são as crianças, fala, né, que foi feito um protótipo no departamento ele falou o departamento agora, enfim, me faltou.
e fala de um diferencial, que o barulho que ele faz é porque tem areia dentro, fala do baixo custo, né, que ele fala não custa os olhos da cara, e que vai ter uma diversão para as crianças. Né? Então, ele fala muito rápido, enfim, né? Isso não, o que eu queria mostrar, deixar bem exemplificado, é que o cara faz rapidamente, em poucos segundos, uma apresentação completa de um produto. Né? E depois, é porque eu não mostrei, que senão ia ficar muito longo, mas aí os acionistas começam a fazer um monte de pergunta, né? Porque os caras nunca viram aquilo, então se tem que montar, né? Se aquilo pode causar algum acidente, enfim. É o que normalmente, depois que você faz um pitch apresentando o seu produto, seu serviço, o seu negócio, né? Possivelmente, se você estiver numa banca, você vai ter que responder algumas perguntas. Tá? Eu vou voltar aqui de novo para os slides. Né? Então, o que é o pitch? O que você precisa no pitch? Primeiro, você precisa entender muito bem do seu negócio. Né? Você precisa saber exatamente o que você faz, qual é o mercado que você está, porque no pitch é importante você responder o que é seu produto, seu serviço, seu negócio, qual o problema que ele resolve, né? De que forma ele resolve, quais são os dados do mercado em que seu serviço, produto ou negócio está inserido. Né? Cada etapa dessa é relevante. Você também tem que responder quem são seus concorrentes, né? Como que você vai vender, como que você vende aquele serviço, aquele produto ou negócio, né? Como que você faz para ganhar dinheiro com ele e qual a projeção que você tem para o seu negócio daqui a um ano. Né? Qual a projeção de crescimento a partir do momento em que você vai ou conseguir aquele financiamento, investimento, ou aquela parceria, né? Dentro do objetivo que você está ali, né? Fazendo a sua apresentação. Só voltando aqui, é claro que nem sempre, como nesse pitch, né, que eu pedi para vocês fazerem logo no início, né, de definir, colocar o que você faz em até 140 caracteres, é claro que não tem como você dar tantos detalhes, né? Mas numa apresentação de pitch tradicional, é importante que você responda todas essas perguntas, porque a pessoa que está assistindo ela vai ter um panorama, né, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. Né? E tem as informações que, no caso de investidores, são muito importantes, né, que são os dados do mercado, a forma como você vai fazer para você ter rendimento, ter rentabilidade, né, no seu produto ou serviço, né? E também qual é a projeção daqui a um ano. Né? Para quem está apresentando esse tipo de... Quem está fazendo esse tipo de pitch buscando investimento, são dados fundamentais. Então, você tem que ter, mais uma vez falando com a Verônica, né? Adorei isso, tem que estar na ponta da língua, tá? E aí, por mais que possa parecer uma forma técnica, né, de você estar ali fazendo uma apresentação de negócios, mas o pitch ele pode ser feito de muitas formas, inclusive de forma que cause um encantamento em quem está assistindo, né? E agora, só por causa de para exemplificar melhor o que eu estou falando, eu vou mostrar um outro videozinho, porque eu acho que nada melhor do que a gente assistir, né, do que a gente só ouvir uma explicação. Eu vou colocar um outro vídeo aqui muito rápido para vocês entenderem como é possível você apresentar um produto, um negócio, um serviço e provocar um encantamento, provocar aquela curiosidade, um engajamento de quem está assistindo. Vou compartilhar de novo aqui, tá?
Ai, gente, de novo o negócio comigo. Peraí. Acho que agora vai. HSN. I am here with Andrew Brewster, creator of an exciting new organic cleaning supply. Tell us a little bit about SioClean, Andrew. It's actually SioClean. That's exactly what I said. It is. SioClean, as I call it, is an exciting new cleaning product that harnesses the natural foaming and cleaning power of 3 completely renewable resources. Interesting. They are Here they come out of your special secret box. coconut oil, A coconut. It's a coconut. Let's see. It's hard. It's a hard nut to crack, isn't it? as I previously stated, a neutral pH reading is somewhere between 6 and 8. Now, if you recall, SioClean came in at 7, which was perfect. Now, my competitor's pH reading is 9.5. Can you see it? Is it in the... Yeah. It says 9.6, which is high. And it, I lost you guys. I totally lost you guys. I see that lady sending an email. I've completely lost you, and I think I know why I lost you guys. It's because this sucks, and it's boring. And it's full of a bunch of sciencey stuff that no one really cares about. So, why don't I try this? Just tell me about yourself, Amy. Do you have kids? Do you have any pets or anything like that? Yes, I do. I have a dog and a little girl. Okay, what are their names? Mr. Pickles and Gabriella. That's funny. If I have a daughter, I'm going to name her Mr. Pickles as well. So let me ask you, you probably go through great pains to prevent Mr. Pickles and Gabriella from dying. Well, yes, Right? I would. Is this what you normally clean your house with? It's whatever's on sale, choose a blue or yellow or That would something. be correct, Yeah. yes. Well, here's the problem with that. It's extremely poisonous and it's really dangerous. And I can show you statistics and experiments that prove that my product doesn't only clean better than those, but it's safer. But if I show you one thing, it's that is really boring. So instead, I'll just do this. I'm impressed. I am. SioClean is the best cleaning product that's ever been invented. It's completely natural, it's completely safe, and it cleans better than any product on the market. If any of my competitors are making the same claim, all I say is come on TV and drink your product. But I don't think you will, because no one wants to shit blood on TV. That's it. That's all I SioClean. It's safe, it's non-toxic, and you can drink it. And cut. Yeah, Welcome back to E aí, pessoal, vocês conseguiram entender a questão que eu estava falando sobre você ter um engajamento? É uma cena de filme também, mas eu acho esse filme assim perfeito, né, para mostrar que, né, você precisa, né, fazer com que o público tenha interesse no que você está apresentando, né? E ali o cara fez um pitch maravilhoso, porque ele mostrou o problema, né? Ele mostrou como que ele resolve o problema de uma forma super bem-humorada. Ele começou daquela forma bem blá, 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 blá. Ele mesmo percebeu que ninguém estava dando atenção, né? Porque eram informações
muito técnicas, e ele estava fazendo uma apresentação ali na TV, né? E aí ele percebeu isso e teve a capacidade de virar o jogo, né? Então, a partir do momento que ele virou o jogo, ele já conseguiu fazer que tanto a apresentadora quanto as pessoas que estavam ali como se fossem jurados, né, já prestassem atenção e já rissem com o que ele estava falando. Então, é um bom exemplo de que você pode apresentar um produto, mesmo num pitch, você pode apresentar um produto, serviço ou negócio de forma criativa, né? Saindo daquele lugar comum e saindo daquela coisa muito técnica, porque, às vezes, num ambiente de startup, as pessoas até reconhecem os jargões, a forma que esse pessoal tem de falar, né? Mas nem sempre você está num auditório ou fazendo uma apresentação de um pitch em que todo mundo vai conhecer os jargões, aquelas palavras, né, comuns àquele ecossistema. Então, é importante você transmitir uma comunicação no seu pitch que possa todo mundo entender aquilo que eu falei, até sua avó vai saber explicar. Eu vou compartilhar aqui de novo, rapidinho, para o PowerPoint. Então, é isso que eu quis dizer, é esse encantamento, né? O que não impede, nada impede que você faça um pitch memorável, que as pessoas saiam de lá falando e tenham assim, uma boa memória, até de uma coisa engraçada e tal, né? E para isso, gente, é muito treino, viu? No caso dessa cena desse filme, o cara foi ali, ele conseguiu, né, como eu falei, dar aquela virada. Mas, como eu disse, é um filme, né? Então, na vida real, fazer um bom pitch, um pitch que encante, um pitch que gere engajamento da audiência, que chame a atenção, que cause o interesse, né, de uma banca ou de pessoas procurarem você depois para quererem conhecer melhor o seu trabalho, o negócio, tem que ter muito treino, tá? E aí, eu vou explicar rapidamente as variações de pitch, né? São várias formas, mas assim, tem as três principais, né, que eu considero assim, que são os pitches para você liberar mesmo a sua criatividade. Tá? Pitch, mesmo na área de tecnologia, aquela coisa muito técnica, como eu falei agora há pouco, ele precisa ter alguma criatividade, porque se ele for só aquela coisa técnica e tal, as pessoas vão acabar como na cena do filme, né? Passando e-mail, vendo o celular, fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no que você está falando. Então, no início, né, como eu falei, vocês fizeram o High Concept Pitch, que também a gente, né, que é muito conhecido como Tweet Pitch, que é você conseguir definir em uma frase ou em palavras de no máximo 140 caracteres o que você faz de forma clara, objetiva e sucinta, né? Porque às vezes você está, né, num café, imagina você está num café ou você está numa palestra e no intervalo você foi para aquele coffee, né? E ali está cheio de gente batendo papo, conversando, e aí alguém puxa a conversa com você e de repente pergunta o que você faz, né? Imagina, se você não tem, né, isso bem estruturado na sua cabeça, né, na ponta da sua língua, você pode se confundir, você pode não usar as palavras certas, você pode ser muito prolixo para explicar, né? E muitas vezes você pode até perder oportunidades daquela pessoa, de repente, ser uma pessoa do teu nicho de atuação que vai te dar o teu cartão, ou vai dar o cartão dela, ou vai pedir o seu cartão, o seu telefone, enfim, um contato, para vocês depois marcar um encontro para conversar melhor sobre o seu negócio, produto ou serviço. Então, em todo momento que a gente está em ambientes mais profissionais, é super importante, né, você ter a ideia do que você faz muito bem estruturada na sua cabeça, e até mesmo na hora do coffee, enfim, qualquer situação em que você esteja com pessoas, alguém pode chegar e perguntar o
o que você faz, né? Aquela velha história, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Eu vou me destacar nessa fila do pão se eu souber explicar muito bem o que eu faço de forma clara e objetiva para fazer com que a pessoa tenha interesse de querer saber mais detalhes depois, tá? Tem o elevator pitch, que também é muito conhecido também no segmento das startups, né? O elevator pitch, ele normalmente ele vem de elevador mesmo, né? Ele é um pitch que você pode durar de 60 segundos a no máximo 90 segundos. Não passe disso porque você está arriscado a não conseguir terminar de falar. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui, os meus exemplos, para vocês terem a visão do que eu estou explicando. Né? Por exemplo, se alguém perguntar para mim, Márcia, o que você faz? Eu, em uma frase de 140 caracteres, eu vou dizer assim, eu ajudo pessoas que precisam desenvolver a carreira, negócio e as relações pessoais com treinamentos e mentorias em comunicação e oratória. Né? Em menos de 140 caracteres até, eu falei o que eu faço, o problema, né, que são as pessoas que precisam se desenvolver melhor na carreira, no negócio, nas relações pessoais, e como eu faço isso, através de treinamentos e mentorias em comunicação e oratória. Então, eu resumi em menos de 140 caracteres, tá? Porque até 140, né? O que eu faço, eu fiz um pitch ali, a pessoa vai entender perfeitamente o que eu faço, tá? E no caso do elevator pitch, que pode durar, né, de 60 segundos a no máximo 90 segundos. Como é que eu faria esse pitch? Sou especialista em comunicação e oratória. Ajudo pessoas a se expressarem em público com autoconfiança, porque saber se comunicar bem é uma das soft skills mais requeridas pelo mercado atualmente. E também será no futuro, ao lado da criatividade, colaboração e pensamento crítico. Para melhorar ou desenvolver essa habilidade, faço treinamentos e mentorias de comunicação e oratória, tendo como base aspectos da filosofia e técnicas de PNL e storytelling. Ou seja, eu pude estender mais, né, o meu pitch, porque eu tive mais tempo, e aí eu coloquei boa parte daquelas informações que eu falei antes que são importantes. Né? Eu falei o que eu faço, como eu faço, qual problema eu resolvo, quem são as pessoas, né, que podem se utilizar dessa solução, né? Como é que é o cenário, né, do que eu faço, como eu falei da questão das habilidades, das soft skills, né, que a comunicação é uma das mais requeridas atualmente, vai ser no futuro também. Né? Então, eu fiz aí mais ou menos um cenário, né, da importância da comunicação para pessoas que querem se desenvolver profissionalmente nas suas relações pessoais e coloquei como eu faço, treinamentos e mentorias de oratória, detalhei um pouco, né, as técnicas que eu uso, enfim, um pitch desse, eu falei tudo em pouco tempo, daria para falar numa viagem de elevador, um elevator pitch, né? E provavelmente, né, enfim, se eu tivesse muita sorte, eu acho que eu teria, se a pessoa tivesse muito interesse, ela ia querer manter um contato comigo para conhecer melhor o meu trabalho, se aprofundar mais naquilo que eu faço, tá? E tem o pitch tradicional, né, que é aquele que pode passar, normalmente ele fica entre 3 e 5 minutos. Tem pitches até de 10, 15 minutos, tá? Mas o mais comum, os pitches mais comuns são esses 3, né? O do twitch pitch, o elevator pitch e o pitch tradicional, que é um pouco maior, e aí você pode investir mais em mostrar melhor o seu mercado, o cenário, pode apresentar aquela projeção, né, que você faz para a sua empresa daqui a um ano, né? Você pode detalhar melhor como que o investidor que aplicar recursos no seu negócio
como que ele vai ter o retorno financeiro. Você pode dar mais detalhes, né? E é importante, uma coisa que eu não coloquei aqui, que a gente chama de pitch deck. O que é o pitch deck? O deck é o que é o suporte da sua apresentação. Todo pitch, com exceção do tweet pitch, né, e do elevator, mas os pitches entre 3, 5 minutos e os pitches maiores, eles têm um suporte de slides, é o que a gente chama de deck, né, é o que vai dar suporte à sua apresentação. Só que no pitch é muito diferente do que eu estou fazendo aqui agora. Por exemplo, no pitch, o slide ele não complementa o que você está falando. Você não tem tempo nem para olhar, para ler o slide que você tá exibindo. No pitch, o que acontece com o slide? Ele fala visualmente o que você está falando verbalmente. Então, ele acompanha a sua fala para que as pessoas ouçam você e elas tenham a imagem, né, o visual daquilo tudo que você está falando. Então, normalmente, quando você tem um pitch maior, um tempo maior para fazer sua apresentação, você pode usar gráficos, pode usar aquelas tabelas com pizza, pode usar animação, contanto que cada slide seja aquilo que você esteja falando e não apenas um complemento, porque você não tem tempo para apontar o gráfico no slide, para apontar o pizza, ou para apontar aquela coisa que muita gente usa em slide, né, que são aqueles bullet points, né, que são aquelas listagens, nada disso você vai ter tempo. Porque se você fizer isso, você vai perder um tempo danado e normalmente as pessoas que estão assistindo o pitch, tudo que elas não têm é muito tempo. Né? Elas estão ali para ver aquela apresentação vapt-vupt e você vai ser julgado pelo tipo de apresentação, os benefícios da sua apresentação num intervalo de tempo muito menor. Tá? E aí, a gente não pode deixar de falar de storytelling e um pouco de oratória, tá? Porque o seu pitch, ele pode se transformar numa experiência memorável para as pessoas, para a audiência que está te assistindo, né? E eu li até outro dia, não me lembro agora qual era o site, um cara falando sobre pitch e falando, essa coisa de oratória, uma perda de tempo, você não tem que se preocupar com isso. Não, você tem que se preocupar sim, tá? Por exemplo, o segundo vídeo que eu passei, o cara, ele não conta a história dele, mas no momento que ele conseguiu reverter a audiência para prestar atenção no que ele estava falando, ele começou puxando uma história da apresentadora. Você tem filhos, tem animais né, dentro da sua casa, você não gostaria que seus filhos morressem, sua filha morresse, nem seu cachorro. Enfim, ele criou ali um ambiente para poder falar do desinfetante lá, do produto de limpeza que ele estava apresentando. Então, isso é uma forma de storytelling, né? Então, é muito interessante quando você, no seu pitch, normalmente nos pitches aqueles que têm um tempo um pouco maior, né, você trazer a audiência para participar. Por exemplo, quando você pode falar assim, imagina se você estivesse nessa situação, o que você faria se acontecesse isso? Isso são formas de engajamento que você pode utilizar em qualquer apresentação e pode usar no pitch também, por que não? Né? Porque sempre, né, repetindo, as pessoas têm uma ideia de pitch como aquela coisa super técnica, então não. Você pode, a partir de muito treinamento, contar alguma história, trazer audiência para você. E algumas técnicas de oratória também são muito importantes. Por quê? No primeiro vídeo, o cara apresenta um bambolê, como ele está lá usando o produto, né, ele fala muito rápido. Então, no pitch, você não pode falar tão rápido assim, porque a audiência vai acabar não prestando atenção, porque as pessoas que estão assistindo precisam de algum tempo, né, para fixar aquilo que você está dizendo.
né? Para fixar na memória delas, na cabeça delas, o que você está dizendo. Então, você tem que ter uma fala que não seja nem muito lenta para as pessoas não dormirem ou buscarem outras coisas para fazer enquanto você está falando, e nem muito rápido, porque as pessoas precisam entender sobre o que você está apresentando, né? Outra coisa, como eu até já falei, mas vou repetir, né? Não use uma linguagem muito técnica, não use muitos jargões ali do segmento que você está apresentando, que você atua, porque pode ter gente assistindo, né? O próprio investidor, ele pode não ser uma pessoa específica do mercado que você atua, mas de repente ele resolveu investir em outro tipo de negócio e ele está ali, né? Mas ele não entende os jargões do mercado em que você atua, né? Igual a gente, assim, a maioria de nós somos jornalistas, né? Não adianta eu vender um projeto, né? O projeto da Verônica, né? Ajudar jornalistas a tirarem projetos do papel, projetos digitais do papel. Se ela ficar falando, né, de lead, enfim, aquele jargão jornalístico que a gente usa, né? Até porque depois ela expandiu a questão dos projetos delas, não só para jornalistas, então ela teve que mudar a linguagem. A gente vê que ela mudou a linguagem dela para ela poder atingir um outro público que ela queria, e ela conseguiu. Então, no pitch é a mesma coisa, né? Pense numa linguagem simples, clara e objetiva, né? Até mesmo quando for uma informação mais técnica, através do treinamento, você fazer com que essa informação técnica ela seja apresentada, colocada de uma forma que qualquer pessoa vai entender, tá? Outra coisa, falando de informação técnica, a importância do treinamento. Você tem que treinar, 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 até que o que você vai falar fique natural para você, né? Não adianta você decorar tudo no seu pitch, são 3 minutos, então dá para decorar. Mas as pessoas vão perceber que você decorou, né? E a partir do momento que você decorou, você não vai ali, as pessoas não vão se engajar pelo que você está falando, porque você vai estar parecendo ali, né, um robô falando coisas decoradas e tal. Então, treine bastante para que aquilo possa parecer natural para você, até de uma forma em que, às vezes, você pode fazer seu roteiro numa ordem, né? Mas, de repente, lá na hora, você até inverter essa ordem, mudar a ordem de alguma forma, que não vai atrapalhar a sua apresentação, porque ela vai estar sendo apresentada de forma natural. Então, que você mudar a ordem, ninguém vai saber que você mudou a ordem, porque aquilo está muito natural. Tá? Outra coisa, além da linguagem verbal, né? Aliás, mais uma coisa da linguagem verbal, né? Você procurar mudar a entonação da sua voz, porque a entonação da voz ela pode ser usada num momento que você quer enfatizar alguma característica do seu produto, serviço ou negócio, quando você quer causar algum impacto, né? Você pode usar uma coisa que a gente chama de pausa dramática, que é aquela pausa que é colocada ali de forma proposital, porque as pessoas ficam esperando o que você vai dizer depois, né? Isso tudo você pode agregar à sua apresentação, né? E não são coisas difíceis de se fazer. Você pode desenvolver toda essa forma de apresentação a partir do treinamento. Uma coisa bem interessante durante os treinamentos para você fazer é você filmar o seu pitch, né? É você gravar o seu pitch para que você veja o que você pode melhorar, o que você pode consertar, né? Se você gaguejou em algum determinado momento, se você está usando muito vícios de linguagem, se você está sendo muito técnico. Então, você vai ali aprimorando, né? Vai aparando as arestas ali do que você pode melhorar. E, além disso, né, como a oratória, né, a gente trabalha com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal, né, porque 93% da nossa comunicação ela é através do verbal e não verbal. Né? O que você está apresentando ali, por mais que
que o deck, né, as imagens de suporte sejam importantes, mas as pessoas vão prestar realmente atenção no que você está dizendo, na forma como você está dizendo e nas suas expressões não verbais, né? Então, você tem que usar, por exemplo, eu tenho um vício de linguagem, que eu vivo tentando melhorar, eu acho que eu já melhorei bastante, né? Mas, assim, eu não tenho, né? Não tem porquê eu não falar sobre isso, mas eu tenho uma mania do né. Eu sei que eu tenho e é uma coisa que eu já melhorei bastante, mas às vezes eu dou a minha escorregada. Então, isso é uma coisa, né? Que treinando, 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 eu vou melhorando. Então, com relação à linguagem não verbal, né? Se você fala, você quer mostrar um impacto naquele seu produto, mas você fala baixo, com a mesma expressão facial, parece que você está ali como um robô, sem fazer gestos, você vai fazer a pessoa dormir, né? Então, tá vendo? Usei o né de novo. Então, você pode usar gestos, sim, são importantes, não gestos exagerados, mas você pode usar gestos que eles contribuam com a sua fala, com a frase que você está falando, com aquele momento da apresentação que você quer enfatizar. A expressão facial também é muito importante. Toda nossa expressão não verbal, ela conta a nossa história. E a partir do momento que a gente está contando a nossa história, a gente está contando a história também do nosso produto, serviço ou negócio. Então, é importante, tem um mito também, né, isso serve para qualquer apresentação, que você tem que, na hora de se apresentar, tem que fixar um ponto e ficar olhando só para aquele ponto. Não. Olhe para todo mundo, faça uma coisa que a gente chama de olhar spray, é você passear com o olhar na plateia, né, para quem está te assistindo, que é uma forma também, o olhar, ele é uma forma de comunicação, é uma forma de engajar as pessoas. Então, a partir do momento que você fala só olhando para um ponto fixo, a pessoa que está te ouvindo não vai se sentir parte daquilo. E é importante que ela se sinta parte. É importante você dar essa importância a ela, né, à audiência. Tá? Gente, eu queria agora ouvir um pouco de vocês. Pode abrir o áudio, eu vou descompartilhar aqui. E queria ouvir um pouco de vocês, tirar dúvidas, enfim. Podem mostrar a carinha e abrir o áudio aí, que agora a gente vai bater um pouquinho rápido. Posso começar? Claro. Oi! Nossa, é uma coisa que ao mesmo tempo eu nunca estudei, né? Nunca assisti uma palestra a respeito, mas você apontou aspectos que não passavam pela minha cabeça, detalhes como projeção para o futuro, né? Dados do mercado, coisas que não passavam antes pela minha cabeça. E outra coisa, em nenhum momento me chamou a atenção nenhum vício de linguagem seu, e eu prestei bastante atenção em tudo que você estava falando, então com certeza você já melhorou muito. Obrigada. Obrigada a você, tá vendo? É muito bom ter esse feedback. Obrigada, tá? E só, Carolina, claro, né, que a gente não vai, por exemplo, nós somos, a maioria aqui é jornalista, né? Então, nem sempre o nosso produto, o nosso projeto, né, a gente vai ter uma visão de cenário de mercado tão aprofundada. Mas quanto melhor, por exemplo, no meu pitch elevator, eu coloquei uma coisa importante, que é mostrar que a comunicação hoje está cada vez mais sendo requerida nas empresas, né, para você melhorar. Então, é importante, eu coloquei a comunicação como uma habilidade muito importante no cenário atual e vai ser no futuro também, naquilo que a gente chama de soft skills, que são cada vez mais valorizadas. Então, é uma forma de eu mostrar algum cenário do porquê que é importante as pessoas se comunicarem melhor, aprenderem, né, ou lidarem com medo de falar em público, melhorarem suas relações pessoais no trabalho ou com a família, enfim, a importância da comunicação. Então, quando você não tem aquele cenário, né, muito profundo, mas você pode colocar de alguma forma, por exemplo, a Verônica.
Eu sempre uso a Verônica como exemplo, porque eu acho a Verônica ótima para vender o peixe dela. Você vende muito bem, Verônica. E eu lembro da Verônica, quando ela começou, eu sou da primeira turma do Realize, né, gente? Então, ela sempre colocava a questão, que na verdade está cada vez mais atual, que é a questão dos jornalistas perderem o emprego, né, acharem que não iam ter mais condições, o que é que vai ser do meu futuro, o que é que eu vou fazer da vida, e quando, na verdade, existe um mundo de possibilidades, né, para o jornalista. Ele só precisa ressignificar essas coisas na sua cabeça e pensar em que tipo de ideia ele pode tirar do papel e fazer com que isso monetize, que ele possa ganhar dinheiro com isso. Então, era isso que a Verônica vendia no Realize, no início, né? Depois ela abriu o Realize, como eu falei, para outros profissionais, mas quando ela começou só com jornalistas, era isso que ela vendia. Então, ela falava do cenário. O cenário está cada vez pior, as redações diminuindo, a vendagem dos jornais cada vez diminuindo mais, aí as redações estão mandando embora, cada vez com menos anunciantes, o papel da mídia digital. Então, ela colocava tudo isso, né, para mostrar que o jornalista ele podia ter esperança, né, fora das redações, né, ou fora das TVs e das rádios. Então, é isso assim, que eu gosto de deixar frisar bem, porque às vezes o jornalista pode pensar assim, eu nunca vou ter para que eu vou precisar mostrar o cenário? Para que eu vou precisar falar do meu projeto? Né? Eu me lembro muito bem, depois eu vou, enfim, estou falando bastante, mas é uma coisa importante. Eu fiz uma tentativa de empreendedorismo há muitos anos atrás, e não deu certo. Mas, enfim, era uma assessoria de imprensa, na época que a assessoria de imprensa era muito, muito importante. Ela não deixou de ser, mas ela era assim, primordial dentro das empresas. E eu tinha mais duas meninas que a gente era sócias, né? E, na verdade, toda vez que a gente conseguia uma prospectar um possível cliente, a gente ia lá e apresentava o nosso trabalho. Olha, nós fazemos isso, porque hoje a necessidade de você, né, ter uma autoridade, um posicionamento de credibilidade na mídia é muito importante, que é muito mais, você consegue muito mais credibilidade fazendo um trabalho de assessoria de imprensa do que de publicidade. Então, isso era uma forma de a gente fazer um pitch, de chegar lá e apresentar para o possível cliente o que a gente fazia. Né? E, na época, nem se falava nisso, isso foi em 2004, enfim, para não falar a minha idade aqui. Né? Mas era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar em pitch. Mas era uma forma da gente se apresentar para um cliente. E a gente até conseguia, com essa nossa, a gente tinha uma apresentação escrita, quando a pessoa pedia por e-mail, e quando a gente tinha a oportunidade de fazer uma reunião presencial, era isso que a gente apresentava. Então, quando você vai buscar um cliente, você está prospectando pessoas para o seu projeto, para comprar o que você está vendendo, você está fazendo um pitch. Tá? Obrigada, Carolina, pela sua contribuição. Mais alguém quer perguntar, gente? É um comentário, na verdade, Márcia. Eu achei super importante o material que você trouxe. Realmente, achei bem bacana quando você trouxe os aspectos que a gente tem que ter no pitch. E algo que eu levo para mim, né, que não necessariamente o meu negócio vai passar por investidor, mas eu acho que uma coisa que eu não faço hoje e que você trouxe bem e que eu poderia fazer e eu vou acrescentar no meu trabalho são os números. Colocar números no que eu estou falando para as pessoas do que eu faço, sabe? Então, quando você dá o exemplo aí de quando eu falava apenas para jornalista e dizia que as redações estão fechando, meu discurso vai ter muito mais força se eu disser, olha, 10 redações fecharam esse ano. E aí, né? 50 publicações, revistas fecharam esse ano. Isso acaba dando uma força muito grande para vender qualquer coisa que eu quiser, né? Desde um serviço, desde um produto, até um produto, enfim. É uma startup, é uma ideia. Ideias também podem ser vendidas, né? Sim, claro.
eu acho que o que você me trouxe hoje é bem importante, porque se eu tiver pesquisado e memorizado alguns dados importantes do meu nicho, isso vai fortalecer o meu discurso. Então, muito obrigada. Com certeza, é isso aí. Dá mais força mesmo, né? O cenário é muito importante, porque você vai vender seu curso e aí as pessoas não têm noção. Poxa, é mês, caramba, nem tinha pensado nisso. Esse ano fechou o Globo, o Dia, o Eixo, né? Então, a pessoa, você coloca, mas não que vai fechar, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas é uma forma de você realmente fortalecer o seu discurso, né, de venda, a sua apresentação de venda. Né? Isso tanto verbalmente, como se você for enviar para pessoas, né? Ou fazer uma live para explicar como é que vai ser seu curso e tal. É super importante você ter na página de venda, né? É importante também, são dados assim, muito importantes, que fortalecem bastante. E para você que já está aí muito mais tempo, né, do que a gente fazendo isso, há 7 anos, né? Você tem muita noção de como que uma página de venda bem detalhada, bem feita, ela converte, né? Ela tem a capacidade de converter muito mais. Então, isso é mais um dado que pode ser agregado aí na apresentação de todo mundo. E como a questão, o fato de nós sermos jornalistas ajuda na construção do pitch, porque facilmente nós encontramos os dados que nós precisamos. Facilmente, isso é muito natural na nossa profissão. Vai encontrar uma pesquisa falando sobre aquilo. É muito natural que a gente encontre, que a gente tenha um depoimento de alguém. É muito natural da gente, porque né, a gente faz uma entrevista no estalar de dedos, né? Por sermos jornalistas, temos muitos benefícios, muitas vantagens na hora de fazer pitch. Desde o depoimento, desde a pesquisa de dados. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção foi que você deu o exemplo do seu pitch, e você falou que usa filosofia para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? E isso também é algo bastante interessante que ajuda no reforço da venda de uma ideia, de um projeto, de um negócio. Que é quando você chama alguém lá de trás, um barbudão lá de trás, de repente, ou filosofia moderna, que algum pensador, grande pensador da humanidade, que tem peso grande nas suas opiniões. Então, quando você está falando sobre o seu projeto, de repente solta que, olha, mas Sócrates falou isso, aí a pessoa, cara, então não tem nem como refutar, né? Se ele diz... Dá uma autoridade, né? E dá um diferencial também no seu trabalho, né? Porque imagina, eu trabalho com oratória, né? Quantas pessoas nesse país trabalham com oratória, né? Só porque eu trabalho com oratória, diariamente no meu Instagram, no meu Facebook, aparecem lá centenas de anúncios, né? De pessoas que fazem cursos, né? Para perca o medo de falar em público em 7 dias, e etc, etc. Então, você tem, né? Eu estou num mar de... Por isso que eu falo que é importante você conhecer a sua concorrência, isso é uma coisa que eu pesquiso muito, porque o que faz de você ser destacado nesse mar de pessoas que fazem basicamente o que você faz, na questão, no meu caso, a oratória, é você ter um diferencial e você trabalhar bem esse diferencial na sua apresentação. Né? E uma coisa que eu não fazia era colocar a questão da filosofia, mas a partir do momento que eu comecei a escrever, eu estou fazendo artigos, sempre fazendo esse link, né? Porque a oratória é uma coisa que remonta dos grandes filósofos, né? Da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, eu percebi, né? Eu percebi que eu posso linkar aspectos da filosofia no meu trabalho, até como uma base teórica, que é importante. Todo trabalho que tem uma base teórica, ele, na minha opinião, se desenvolve muito melhor na parte prática. Né? Então, a importância do diferencial também é você sempre pensar que diferencial você pode apresentar, porque é aquela coisa, né, gente? No mundo nada se cria, tudo se copia. É igual a história
não sei se vocês leram, eu ainda não li, mas eu vi uma sinopse do Hobby como um artista, né? Esse livro é bem isso, né? Aqui nada se cria, tudo se copia. Claro que você não vai copiar, enfim, descarada, mas é uma forma simbólica de dizer que todo mundo pode conseguir o seu lugarzinho ao sol, mesmo que muita gente esteja fazendo o que você faz. É só você saber fazer muito bem, com autenticidade, colocando algum diferencial e sabendo vender seu peixe, né? Mais alguém, gente? Marcinha, eu, Lili, estão me ouvindo? Tô sim, meu amor. Ai, meu Deus, vai vir pergunta agora da Ah, da lindona olha, apresentadora de TV. Um dia que você... isso, eu fiz questão de participar, viu? Vim aqui para te prestigiar com muito carinho. Eu quero te parabenizar por esse momento, parabenizar pelo assunto. Acho que é um tema muito importante, pelo seu material. Fiz questão, inclusive, eu estava em trânsito vindo aqui na minha mãe, e aí eu falei, vou deixar a câmera fechada, vou abrir só no finalzinho. Mas eu quero te dizer o seguinte, te agradecer pelo conteúdo que você trouxe, e pensando aqui no quanto é importante, o quanto apesar de ser um tema que a gente já conversa, que a gente vê todos os dias, cada vez que a gente vê um profissional falando disso, e hoje te assistindo, eu estava aqui refletindo, Marcinha, sobre o quanto a gente tem que trabalhar isso em todas as áreas da nossa vida mesmo. E o pitch não é só quando a gente vende. Hoje a gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado. As reuniões precisam ser mais objetivas, as nossas conversas precisam ser mais objetivas. E quando eu entendo o formato que você trouxe para a gente, isso vale para qualquer ideia. Então, se eu vou apresentar uma ideia para o meu gestor, se eu ainda sou funcionário, se eu sou empreendedor, eu quero vender uma ideia para a minha equipe. Eu posso usar o pitch, eu posso usar esse formato como uma estratégia de ser atrativo, reter rapidamente a atenção das pessoas, mostrar para elas que eu vou entregar algo bom, porque o ser humano só se prende àquilo que ele vê que traz algum retorno. E então é contribuir com isso, sabe? A sua palestra me fez pensar sobre isso, sobre como o pitch, na verdade, ele é para todos nós mesmo. Como que ele vai além desse processo de venda. E muito legal, porque eu sempre ouvi falar muito sobre o pitch elevator e pensar que existem outros formatos de pitch, inclusive aí maiores, né? Podendo ir até 5 minutos. Então é isso, gratidão e parabéns pelo seu momento aqui, pelo que você trouxe para a gente. Obrigada aí pelo seu comentário, pela sua contribuição, seu feedback. É isso aí, a Lili tocou num ponto super importante mesmo, né? Essa questão do mundo acelerado em que a gente vive. É isso aí, Lili. A gente tem que ter cada vez mais na ponta da língua, ser cada vez mais objetivo, para as pessoas perderem tempo, né? Que o tempo hoje é o bem mais valioso que nós temos, né? Fala, Vê. Nessa fala da Lili, enquanto ela falava que nossa, pitch serve para tudo e tal, aí o que me veio na mente? Que a gente pode usar o pitch até no Tinder, né? É Tem lá. Um dia desse meu pai tava no Tinder, Márcia, olha aí. Olha, tá me traindo. Meu pai é um cara muito gato e ele tava solteiro aí, entrou no Tinder. E uma das preocupações dele quando ele entrou no Tinder foi justamente a parte da descrição. E em uma única frase você tem que dizer ali, você tem que ser atrativo. E em uma única frase você tem que se vender. Vender o seu corpite, vender a sua pessoa. E ali rapidinho. Então, eu até lembro, eu falei, gente, quando a Márcia colocou aqui pra gente fazer a nossa... dizer o que a gente faz, né? Eu falei, putz, lembrei do Tinder. Imagina um curso de pitch, uma palestra, um workshop de pitch para tindeiros, cara. Muito bom. E... Verônica sempre empreendedora, né? Já vem pensando logo em um novo projeto e tal. Bora, ensina como conquistar o seu amor em uma única frase. Olha só que legal. Traga o seu amor de volta. Em uma frase. Em uma frase. Traga o seu amor de volta em 140 caracteres. Muito bom. Olha, apesar de terem pessoas que se desculparam aqui que tiveram que sair,
Mas eu queria fazer uma última coisinha com vocês, interativa. Está todo mundo com celular? Porque é importante que todo mundo tivesse com seu celular para poder participar aí dessa brincadeirinha. Pode Eu ser tô no pelo computador computador. também, mas o celular fica melhor. Então vamos ver. Depois vocês me dizem se é possível vocês entrarem. Deixa eu só sair daqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, tá? Vocês conseguem no navegador de vocês, do celular, ter acesso a essa URL aqui? Ou com 2 L's, polev.com/marciademese945. Você tem que pegar esse link aí pra gente, copiar e colocar no chat. Tá, posso fazer isso também. Espera aí. Caramba, já é para colocar em prática, né? Espera aí, galera. Gente, eu não estou conseguindo aumentar minha... Mas Vou é parar. só ir ali na URL, não? Agora eu já... Espera aí, calma. Vou botar aqui no chat, gente. Espera aí. Opa. Coloquei, gente. Vê se dá para vocês abrirem o link. Conseguiram? Ele pediu para botar com nome de tela, é isso? Você pode colocar, Fábio. Coloca o nome de vocês e aí vocês vão ver. Diga o que achou da palestra em uma palavra. E aí vocês escrevem a palavra e dão ok. Aprendizado, produtiva. Vocês estão vendo? Uhum. Está todo mundo vendo? Vamos fazer uma nuvem de palavras. Aqui apareceu só a minha. Ah, na sua agora tá aparecendo. Ah, entendi. Está compartilhado. A gente vê as palavras que todo mundo está colocando. Que legal! Pena que as pessoas, nem todas puderam dar esse feedback. É a forma como eu tenho feedback de vocês, e é uma forma bem legal, né? Bem imperativa da gente participar. Lembra que você, enfim, você falou da nuvem de habilidades? Hoje eu lembrei disso. Márcia, será que você não pode colocar lá no grupo para quem saiu depois de colaborar? Claro, eu vou fazer um print screen. Não, mas Ah, tá. Eu ponho lá o link no grupo. Eu ponho o link no grupo, pode deixar. Que aí vão somando, né?
Com certeza. E depois, Muito legal, adorei. é a nuvem de palavras. Isso aqui é um site interativo, eu vou descompartilhar, tá, gente? Tá bem. É um site interativo que a gente pode fazer várias coisas com ele, não só a nuvem de palavras. É uma coisa legal para usar agora nesse novo normal em que, né, o online, as atividades online, né, chegaram de vez, né, para não voltar mais, vão ficar aí. O novo normal vai ser isso, né? Então, existem umas ferramentas muito legais. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar melhor sobre isso, que a gente chama de ferramentas de facilitação, né? Até em grupos e tal, e são legais para poder tornar os encontros menos maçantes, menos só fala, né? Para a gente poder fazer aí umas brincadeirinhas, tá bom? Gente, olha, eu agradeço muito vocês. Cadê? Vão fazer foto ou não? Cadê Silvinha? Foi embora também? Ela disse que tinha acordado às 4 e pediu desculpas. A Silvinha acorda às 4 mesmo, né? A gente passou bastante, quer dizer, eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo, né? Vamos lá. Eu vou tirar aqui a nossa foto. 1, 2, 3 e... Aí, prontinho. Eu agradeço muito, tá, gente? Obrigada mesmo aí pelo tempo de vocês. E espero ter contribuído aí de alguma forma, né, com o aprendizado, que é o objetivo, né, desse ciclo de palestras, do Clube de Realizadores. A gente está sempre compartilhando o que a gente sabe com os colegas, com os participantes do clube. E agradeço muito a vocês terem, né, interagido comigo aqui. E agradeço a Verônica por ter me dado esse espaço e espero que a gente possa ter aí um segundo ciclo de palestras com outros participantes, né, Vê? E que a gente possa estar sempre fazendo isso, porque compartilhar conhecimento, né, um pouquinho que a gente sabe, nem que seja aquela receita de arroz, como a Vê fala, né, com certeza alguém vai se interessar, né? Alguém que não sabe fazer arroz, faz arroz papado, vai se interessar pela receita do bom arroz. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo. Beijo. Obrigada, Márcia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Fábio. Obrigada. Obrigada, Márcia. Parabéns.